Olá pessoal, então eu venho trazer hoje uma proposta de aula um pouco mais dinâmica, menos teórica, que trabalha com dobradoras e a gente vai falar um pouquinho sobre bissetriz e mediatriz de um ângulo. Aqui as habilidades da BNCC são construir utilizando instrumentos de desenho e software de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90, 60, 45 e 30. No caso, hoje vamos falar um pouquinho sobre mediatriz e bissetriz. O objetivo é construir bissetriz de um ângulo e mediatriz de um segmento com o auxílio de instrumentos de medidas. A mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de um segmento. Qualquer ponto da mediatriz é equidistante aos pontos das extremidades desse segmento, para determinar a mediatriz de um segmento utilizando dobraduras. Então, como que seria essa aula? Aqui eu esquematizei como que seria e a gente ia introduzindo os passo a passo, né? Primeiramente, todos os alunos deveriam ter as folhas, o transferidor, o compasso, lápis, para poder trabalhar com essa aula dinâmica, aprendendo de uma forma bem concreta mesmo como que seria, né? Então marcaríamos ponto A ou ponto B. A gente dobra a folha de modo que o ponto A e o ponto B se sobrepõem nesse sentido, né? Então a gente teria que estar sempre instruindo o aluno passando pela sala para ver como que eles estão desenvolvendo essa atividade. A gente abre a folha e marcamos a dobra. Então o sentido da dobradura na aula seria esse. Marca um ponto C na intersecção do vínculo com o segmento AB. E aí a gente já consegue aí enxergar a mediatriz, né? Com a divisão exata, sendo que cada parte ficou com a medida exata de 2,25. O que se pode perceber com esse vínculo formado? Espera-se que o aluno perceba que a reta formada pela dobradura divide o segmento AB em duas partes congruentes. Aqui pode marcar um ponto C sobre a reta que está sobre o vínculo, o que se observa em relação ao segmento AD e BD. Então, seria esperado do aluno observar que em qualquer posição que o ponto C for colocado sobre a reta, os segmentos AD e BD terão medidas iguais. Aqui vai outra pergunta: como é chamada a reta que está sobre o vínculo? A reta é chamada de mediatriz do segmento AB. Qual a característica dessa reta em relação ao segmento AB? Ela passa pelo ponto médio do segmento AB. Qualquer ponto desta reta é equidistante aos pontos AB. Se o ponto D for marcado fora da reta formada pelo vínculo, espera-se que o aluno perceba que as medidas, né, do segmento AB e BD são diferentes. Portanto, a mediatriz do segmento é a reta que passa pelo ponto médio do segmento e é perpendicular a este segmento. Então, a gente pode fazer umas observações interessantes, consolidando, né, a definição do que é mediatriz, do que é bissetriz, a partir dessa formação dessas retas, desses ângulos que eles forem fazendo nas folhas com dobraduras. Com o uso do compasso, os alunos podem obter dois pontos auxiliares que darão origem à reta representada pelo vínculo. Faz-se um segmento AB e duas circunferências, uma com centro em A e raio AB e outra com centro em B com raio BA. Então, eles devem marcar esses pontos de intersecção das circunferências
traçando uma reta para esses pontos, que é a mediatriz do segmento AB. Bissetriz de um ângulo é a semirreta com origem no vértice do ângulo que o divide em dois ângulos congruentes. Para construirmos a bissetriz de um ângulo, com dobradores marcamos 3 pontos não coincidentes em uma folha. Então aqui a gente pode estar fazendo essa dobradura, explicando para os alunos, e até pelo erro eles vão aprendendo também, né? Porque eles não vão conseguir achar aí a definição exata, dependendo do jeito que eles fizerem a dobradura. E é normal surgir bastante dúvida nesse momento da aula, mas é bastante interessante. Aqui tem o passo a passo, mostrando como que seria, né? Dobramos a folha, construindo uma reta que passa pelos pontos A e B. Em seguida, fazemos outra dobra, passando pelos pontos B e B. Formamos assim um ângulo. AVB, sobrepondo as duas retas com vértice em B. Marcamos a reta formada pelo vínculo, obtendo a bissetriz do ângulo. E, no caso, eles terão os instrumentos de medidas para avaliarem quanto ficou cada espaço aqui. O que você observa do vínculo formado? Espero que o aluno perceba que a reta divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Você sabe como é chamada a reta formada pelo vínculo? Bissetriz de um ângulo. Qual a principal característica da reta formada pelo vínculo em relação às duas semirretas, BA e VB? No caso, a resposta seria: bissetriz tem origem no vértice do ângulo e divide em dois ângulos congruentes. Em relação às medidas dos ângulos, espera-se que o aluno também encontre os ângulos com a mesma medida e conclua que a bissetriz é a semirreta que divide esses ângulos em ângulos iguais, né? Então eles deverão estar fazendo essas medidas, realizando essas medidas para ir consolidando a definição. Para construir a bissetriz do ângulo com compasso, dado um ângulo com vértice, faz-se uma circunferência com centro em B. Na intersecção com as semirretas, marca-se os pontos A e B. Então aqui eles podem estar fazendo isso, e com o centro do compasso em A e raio em B, traça-se outra circunferência. Sem mexer na abertura do compasso, faz-se uma terceira circunferência com centro em B e raio em BA. Na interseção das duas circunferências, marca-se o ponto C, onde é traçada uma semirreta VC, que é a bissetriz do ângulo dado. Então é uma aula bastante dinâmica, né? Bastante prática de trabalho mesmo, que consiste em os alunos terem o compasso, o transferidor, a própria régua, para eles ir fazendo a dobradura e traçando com o lápis depois onde ficaram os vincos formados, e a partir daí traçando retas e definindo, né, através dos ângulos ou dessas retas perpendiculares, né, no segmento de reta, o conceito de mediatriz e de bissetriz, que aqui eu expliquei passo a passo, inclusive colocando durante a aula o que eu faria de perguntas e respostas e a instrução de como deveria ser um pouco das folhas e colocando, né, os pontos A, B e C, para ficar mais dinâmica a aula e todos terem esse embasamento desse conceito. É isso.